quero inicialmente também dizer que hoje nós da bancada do Partido dos Trabalhadores recebemos uma representação dos povos indígenas que encontram-se aqui em Brasília desde ontem na mobilização em defesa da agenda legislativa que diz respeito à cidadania dos povos indígenas que ontem foram, inclusive, violentamente reprimidos ao tentar entrar na Casa do Povo, na Câmara dos Deputados. Mas, enfim, queremos aqui mais uma vez reafirmar o nosso compromisso do Partido dos Trabalhadores com a causa indígena, alertando para os perigos que correm a cidadania dos povos indígenas, quando aqui no Congresso Nacional insistem ainda, senadora Ângela, em aprovar a chamada proposta de emenda à Constituição, a PEC 215, que traz alterações na demarcação das terras indígenas. Assim também alertamos para os ataques que os povos indígenas, a exemplo do povo brasileiro, vem sofrendo também nesse exato momento, quando o governo ilegítimo que está aí vem praticando desmonte de estrutura importante como a FUNAI, pelo quanto ela é necessária para que possamos ter políticas públicas efetivas destinadas às comunidades indígenas, seja no que diz respeito à assistência à saúde, à educação escolar indígena, à defesa e à sustentabilidade dos seus territórios, à demarcação das terras. Recentemente, o governo federal, através de portaria, extinguiu diversas unidades da FUNAI pelo país afora, inclusive lá no Rio Grande do Norte, o que levou as comunidades indígenas lá do Rio Grande do Norte a se mobilizarem. Nós participamos intensamente dessa luta. Esse ato lá no caso do Rio Grande do Norte está sendo revisto, mas o que nós queremos aqui, mais uma vez, é dizer da nossa total solidariedade, e mais do que solidariedade, é afirmar aqui o nosso compromisso de cerrarmos fileiras aqui no Congresso Nacional e nas ruas, repito, em defesa das causas dos povos indígenas. Por isso que queremos saudar, mais uma vez, essa jornada de lutas que eles desenvolvem nesse exato momento, inclusive ocupando aqui o gramado, aqui em frente ao Congresso Nacional, repito, em busca tão somente de cidadania, de justiça, de respeito e de dignidade para as comunidades indígenas, para os povos indígenas. Senadora Ângela, quero também igualmente, na mesma linha de Vossa Excelência, fazer aqui mais uma vez algumas considerações acerca da agenda de retirada de direitos e, nesse caso, quero aqui fazer algumas considerações com relação exatamente à chamada reforma trabalhista. Nós vimos recentemente o Congresso Nacional aprovar a Câmara dos Deputados o famigerado projeto de lei 4308, que trata da liberação geral e restrita da terceirização, trazendo sérios prejuízos, sérias consequências do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados no Brasil. Estamos vendo agora o projeto de lei 6787, relatado pelo deputado do PSDB, o senhor Rogério Marinho, projeto esse que vem chamando a atenção não só do Brasil, mas do mundo, pelo conteúdo de destruição que ele tem no que diz respeito aos direitos trabalhistas, direitos sociais fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. E, nesse sentido, quero aqui, senadora Ângela, pedir que seja consignado nos anais da nossa casa um importante artigo do professor Homero Costa, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O título do artigo do professor Homero Costa é O Avanço do Retrocesso. Diz o professor Homero Costa, professor, cientista social, cientista político, muito respeitado, não só na comunidade acadêmica, mas em todo o Rio Grande do Norte. Diz o professor Homero Costa, um ano após o golpe parlamentar contra Dilma Rousseff, o conluio golpista tem dado continuidade aos ataques aos direitos trabalhistas e sociais.
O que está em vigor foi resultado de conquistas, de acirradas disputas políticas e debates envolvendo entidades patronais e sindicais. A Constituição de 88 não se limitou apenas a prever direitos, mas instituiu diversas garantias e determinações para efetivá-los, entre os quais a proibição de retrocesso social e o compromisso de implementação progressiva dos direitos sociais. No mundo do trabalho, passou a contar com direitos trabalhistas essenciais incorporados nas relações formais de trabalho, como, entre outras, a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, 13º, salário, direito ao aviso prévio, licença maternidade de 120 dias, licença paternidade e direito de greve. O caso mais recente do avanço do retrocesso nos direitos dos trabalhadores é a reforma trabalhista, que impõe o maior retrocesso nas relações de trabalho no Brasil desde os anos 1940, quando foi aprovada a CLT. O objetivo não é o de modernizar a legislação como se declara, mas eliminar direitos históricos da classe trabalhadora. Esse projeto tem sido considerado por especialistas e entidades como a mais profunda e perversa precarização das relações de trabalho no país. Para o juiz Hugo Cavalcante Melo Filho, presidente da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, abre aspas, nem a ditadura militar, nem mesmo Fernando Henrique Cardoso, no auge de sua sanha flexibilizadora nos anos 90, ousara propor alterações tão nefastas para o trabalhador brasileiro. Ampliação das possibilidades de contratação a tempo parcial, prevalência do negociado sobre o legislado, mesmo quando estabelecidas condições menos favoráveis ao trabalhador do que aquelas previstas na lei, em temas como jornada de trabalho, até 12 horas diárias, e duração mensal do trabalho, até 220 horas, redução do intervalo intra-jornada para até 30 minutos, fim da remuneração do tempo de percurso, banco de horas, entre outros relevantes aspectos. Fecha aspas. Pois bem, senadora Ângela Portela, eu volto a repetir. O juiz Hugo Cavalcante, nada mais, nada menos, fala aqui com a autoridade de presidente da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, diz que nem na ditadura militar, senadora Ângela, nem mesmo na época dos tucanos, no auge de sua sanha flexibilizadora, eles ousaram chegar a tanto. Diz ainda o artigo do professor Homero, a aprovação desse projeto, tal como proposto pelo relator, senhor Rogério Marinho, do PSDB, na prática, anula direitos constitucionais que protegem o trabalhador, entre elas, a irredutibilidade de salários para quem continua exercendo as mesmas funções em determinada empresa. Para isso, basta demiti-los e recontratá-los em regime de terceirização ou por acordo fechado individualmente com cada funcionário, e nem mesmo a Justiça poderá interferir no assunto. Segundo estudos feitos, senador Lindenberg, pelo DIAP, mais uma instituição de grande credibilidade e respeito no nosso país, o DIAP diz o seguinte, o relator, o senhor Rogério Marinho, do PSDB, foi além do que o Palácio do Planalto desejava. Ele acrescentou mecanismos que eximem as empresas de recolhimento do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e até da contribuição para a Previdência. Isso será possível, diz o DIAP, com a contratação temporária e a troca da carteira assinada pela terceirização dos mesmos trabalhadores que continuam prestando serviços à mesma companhia. Também possibilita a redução dos salários para quem exerce as mesmas funções na mesma empresa, com a demissão coletiva e a recontratação via terceirização e a prevalência do acordo coletivo ou individual sobre a legislação trabalhista. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, abre aspas, diz a OAB, o projeto agride a Constituição e todo o sistema normativo, representa um retrocesso civilizatório
com o desrespeito aos direitos adquiridos, fecha aspas. Além de ser o fim da CLT, acaba também com a justiça do trabalho, cujo princípio é o da defesa e proteção do trabalhador, porque impede reclamações nos tribunais regionais e no Tribunal Superior do Trabalho, depois que os acordos coletivos ou individuais forem feitos entre empresas e empregados. Diz ainda o artigo, são muitas as alterações na legislação trabalhista. O substitutivo do relator alterou o texto original do projeto e acrescentou mais de 100 dispositivos. Todos eles, segundo os estudiosos, não é só segundo os sindicalistas, não, desfavoráveis aos trabalhadores. Alterou a CLT somente na ótica de defender o interesse do patrão e dos empregadores. Isso é um absurdo. Senador Lindenberg, e ainda querem chamar isso de modernização. Isso se chama escravidão. É levar a classe trabalhadora aos tempos da escravidão. Ouço com o maior prazer, senador Lindenberg. Senadora Fátima Bezerra, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Essa reforma trabalhista que está sendo votada agora na Câmara dos Deputados é uma reforma criminosa. A gente sabe que esse golpe, a gente dizia isso muito no começo, acho que agora está ficando claro para toda a população, não era um golpe contra Dilma, era um golpe contra o trabalhador. Foi um golpe de classe, que foi dado em determinado momento, porque os empresários, no momento de desaceleração econômica, quiseram mudar o governo para resolver seus problemas econômicos, apertando, reduzindo salário, retirando direitos. Então, é um crime o que está acontecendo. Na verdade, esse governo golpista, ele não está apenas atacando as conquistas sociais que os trabalhadores obtiveram no governo Lula e Dilma. Eles rasgaram a Constituição do Dr. Ulisses, quando fizeram aquela PEC do teto dos gastos. E estão rasgando a CLT de 43, de Getúlio Vargas. O objetivo dessa reforma trabalhista é esse, é rasgar a CLT, colocar um negociado na frente do legislado. No momento que tem um desemprego como esse, aí tem uma livre negociação entre trabalhadores e patrão, sim, mas com a faca no pescoço do trabalhador, num momento como esse. Muitos direitos consagrados como férias podem estar sendo destruídos com esse negociado na frente do legislado. A terceirização, Vossa Excelência já falou, um trabalhador terceirizado recebe em média 24% a menos que um outro trabalhador, que faz a mesma função e trabalha em média 3 horas a mais. Agora, senadora Fátima, eu estou aqui, ó, greve geral, porque aproveito para dizer o seguinte, nós vamos ter a maior greve geral depois de 1988. Vai parar tudo no Brasil. E a greve é um direito dos trabalhadores, que vão se levantar. E a partir dessa greve, o que vai estar em xeque não é só a reforma da Previdência. Vai estar claro que o povo brasileiro não aguenta mais Michel Temer na presidência da República. Eu estou chamando a atenção disso. Nós vamos enterrar a reforma da Previdência na próxima sexta-feira. Mas eu acho que depois de sexta-feira, tamanho das mobilizações que a gente está sentindo pelos informes das lideranças sindicais é que esse governo vai balançar. Vai ficar claro para o povo brasileiro que Michel Temer não tem condições de continuar na presidência da República. E o caminho correto seria anteciparmos eleições. Eleições gerais, vamos fazer isso em 2017, apontar um caminho, eleger um presidente que tenha legitimidade para tirar o país da crise. Parabéns a Vossa Excelência. Eu espero que o governo Temer sofra uma nova derrota no dia de hoje nessa votação dessa reforma trabalhista criminosa. Senador Lindenberg, agradeço a parte de Vossa Excelência, que incorporo e concordo inteiramente com Vossa Excelência. Os trabalhadores não podem assistir de maneira nenhuma à destruição das poucas conquistas sociais que ainda nos restam, conforme diz aqui nesse brilhante e competente artigo o professor Homero Costa, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O caminho que nos resta mais do que nunca são as ruas e seguramente dia 28 esse país vai dar uma grande demonstração de unidade, de união, né, de compromisso com o Brasil digno e justo que todos nós sonhamos e lutamos. Concedo a parte ao senador José Medeiros. Muito obrigado, senadora Fátima, por essa parte.
E quero simplesmente divergir do professor, meu conterrâneo, que ele fala em retrocesso no artigo, e eu vejo que retrocesso nós tivemos nesses últimos 13 anos, muito retrocesso. Tivemos retrocesso porque não tem coisa pior do que quando você vai ao cinema com a grande expectativa do filme e você chega lá e não acontece a expectativa. O Partido dos Trabalhadores e o governo, principalmente o seu líder maior, o Lula, conseguiu vender ao povo brasileiro esperança, sonho, e por um bom tempo as pessoas estiveram nessa esperança, senadora Fátima. E depois, quando se descortinou o véu da realidade, de 12 milhões de empregos criados, sobraram 20 milhões de desemprego. Esse é o maior enredo e é o roteiro, é o legado que ficou. O desemprego. As conquistas de quem saiu do jumento e foi para a moto, agora voltou para andar a pé, porque nem o jumento tem mais. Essa é que é a grande realidade. Agora, eu entendo que o PT teve um grande ganho e o governo que caiu com as propostas do governo Michel Temer. Deviam estar agradecendo porque com o seu governo vocês perderam as ruas e com as reformas do presidente Michel Temer vocês voltam às ruas para ganhar, logicamente, na base de vender novamente sonhos, embora a gente já saiba que o enredo é a desesperança depois, é se voltar a ganhar as ruas. Isso é uma verdade que não tenha dúvida. E essa greve, legítima, toda greve, quando as pessoas vão para a rua, é legítima. Agora, o que não é legítimo são os insufladores, porque perderam as ruas, perderam o governo por si próprio, e não venham me dizer que foi Michel Temer que traiu, não foi. Caiu por si só, ruiu, e vocês sabem muito bem, até que é válido pela luta política dizer que não é. Mas, senadora, a grande verdade é que o Partido dos Trabalhadores está com a faca e o queijo na mão, porque está nesse momento em que vai fazer o que sabe fazer melhor, parar o país. Porque quando chegou no poder, ficou parecendo assim, o cachorro corre atrás do carro, aí o carro para, ele não sabe o que fazer. E dessa vez, novamente, está sem o poder, volta para onde estava, para as ruas. E aí, eu não tenho dúvida. Dizer que o povo brasileiro está perdendo direito trabalhista, perdeu já perdeu no governo do PT quando foi desempregado. Agora, finalizando já, eu digo o seguinte, senadora Fátima, os empregos brasileiros estão indo todos para o Paraguai. Falta de direito é não ter trabalho. E retrocesso é o que vocês fizeram no governo. Muito obrigado. Senador Medeiros, eu quero dizer a Vossa Excelência que lamento que Vossa Excelência, que tem inclusive raízes lá no meu estado, Rio Grande do Norte, tenha aderido, né, ao golpe parlamentar que esse país vivenciou. Lamento que Vossa Excelência tenha deixado sua caligrafia aqui no Senado, quando esse Senado, pela vontade da maioria, promoveu uma das maiores infâmias que esse país já assistiu, que foi a cassação de um mandato presidencial legítimo. E Vossa Excelência, ao ser cúmplice desse processo de impeachment fraudulento, dessa farsa política, Vossa Excelência contribuiu para a situação que o país vive hoje. Faz mais de um ano que vocês estão aí, o desemprego só foi aumentar, a situação do país foi se agravar. Para não falar aqui dos problemas de natureza ética, um governo atolado até o pescoço em denúncias de corrupção, mais de uma dezena de ministros sendo investigados, ou seja, veja bem, Vossa Excelência contribuiu, repito, para o governo ilegítimo que aí chegou pela porta dos fundos, trouxesse uma agenda que significa um ataque atrás do outro aos trabalhadores e ao povo desse país. São tesouras enormes nas mãos, porque essas tesouras têm sido utilizadas, afiadas, só para atingir e prejudicar exatamente os mais pobres, os mais vulneráveis.
e a população mais sofrida do nosso país. Foi assim, com a emenda 55, que tirou a educação e a saúde do orçamento, na medida em que acabou com a vinculação constitucional pelos próximos 20 anos, que teve o seu aval. Não é verdade. É assim, não, agora eu estou com a palavra. Foi assim, é assim com a reforma trabalhista em curso, é assim com a reforma da Previdência em curso. Então, eu quero aqui dizer, né, que nós, do Partido dos Trabalhadores, nos orgulhamos muito dos acertos que temos, nos orgulhamos muito das conquistas que foram possíveis serem viabilizadas nesse país, nos governos Lula e Dilma. Como, por exemplo, a conquista do emprego. Foi nos governos Lula e Dilma que nós geramos mais de 22 milhões de emprego. E sabe com o quê, senador Lindenberg? Com a mesma CLT. Com a mesma CLT de 1943, que eles agora querem rasgar, destruir, jogar na lata do lixo, porque diz que essa CLT, ela não contribui para a geração de emprego, para o desenvolvimento do nosso país. Pois, volto a dizer, foi com essa mesma CLT que o Brasil viveu os anos dos governos do presidente Lula, quando da maior quadra histórica do ponto de vista de geração de emprego e renda do nosso país. Isso sem contar, né, nas políticas de inclusão social, que levou o Nordeste a um outro patamar. Levou em Nordeste, inclusive, o Siridó, lá de onde o senhor nasceu, mas foi embora, levou, por exemplo, aquele Siridó, hoje, enfrentar 5 anos de seca, e nós, seridoenses e nordestinos, não passar mais pelas humilhações que a gente passava algumas décadas atrás, porque não era só a lata d'água que a gente caminhava léguas, né, na cabeça, que a gente botava na cabeça e caminhava léguas para ir em busca da água, não. Não era só a fome da sede, era a fome também do alimento, era a fome do saber, do acesso à educação. E nós não podemos aqui desconhecer, senadora Ângela, só mais um momentinho, nós não podemos desconhecer, repito, o grande projeto de inclusão social dos governos Lula e Dilma, dos governos do PT, inclusive com os investimentos muito significativos que houve no campo da educação, promovendo o acesso às escolas técnicas, ao ensino superior, o fortalecimento da agricultura familiar e etc. Então, eu quero aqui, senadora Ângela, dizer que não adianta aqui querer defender o indefensável, não adianta aqui querer justificar o injustificável. Eu até entendo que o senador José Medeiros, né, como alguém, né, que tem dito aqui amém ao governo golpista que está aí, governo golpista que ele ajudou a construir, governo ilegítimo que ele ajudou a construir, eu até entendo que ele tente aqui defender o indefensável, que ele tente aqui justificar o injustificável. O fato é que eu concluo dizendo que a população brasileira cada vez mais está abrindo o olho e está caindo a ficha no sentido de reconhecer aquilo que nós dizíamos desde o ano passado, que aquele golpe vergonhoso não era tirar a Dilma por tirar a Dilma, era um golpe contra a classe trabalhadora, era um golpe contra o Brasil. E essas propostas de reformas em curso são a mais completa tradução daquilo que a gente alertava desde quando do debate, do enfrentamento aqui, do processo de impeachment. Termino, senadora Ângela, me associando aqui à Central Única de Trabalhadores lá do meu estado, o Rio Grande do Norte, ao deputado Fernando Mineiro e a diversas instituições que no dia de hoje emitiram nota se solidarizando com o arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, que tem sofrido duros ataques e agressões por ele ter tomado uma posição pública, não só ele, como Dom Antônio lá de Caicó, Dom Mariano de Mossoró, não só eles, mas os arcebispos da Paraíba, dos demais estados do Nordeste, a igreja como um todo, que fiel, né, à evangelização, ao evangelho que prega a justiça social, que prega a dignidade, em boa hora,
A igreja conclama os fiéis, conclama o povo de Deus, senador Lindenberg, para se manifestar democraticamente nesta próxima sexta-feira contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. Acrescenta ainda aqui que não é só a comunidade católica, não. Várias comunidades evangélicas também, pelo país afora, estão igualmente conclamando os seus seguidores para que nesta sexta-feira, repito, o Brasil se una de uma ponta a outra, que a gente ocupe todas as praças, as ruas e avenidas desse país, com esperança no coração, sobretudo com muita confiança e com muita disposição, para a gente barrar essas reformas, trazer a democracia de volta, trazendo novas eleições diretas já. Senadora Ângela, muito obrigada pelo tempo que nos concedeu e peço a Vossa Excelência que seja consignado nos anais da nossa casa o artigo que dei conhecimento hoje aqui do professor Homero Costa, professor da Universidade Federal no Rio Grande do Norte, que fala dos retrocessos em curso com a reforma trabalhista e da Previdência.